até João ali. João ele veio preparar o caminho. A voz que clama no deserto, aplanando o caminho do Senhor. O que ele fazia, o João? O João lavava, assim como era no ritual lá do judeu, quando Deus ia falar com um sacerdote ou com alguma pessoa, era necessário a pessoa ser lavada, a pessoa se banhar, se lavar, se purificar antes, para que Deus falasse com a pessoa. Tinha esse rito. Tinha também o ritual de lavar o cordeiro também. O cordeiro tinha que ser lavado todos os utensílios ali, tinha todo esse, da lavagem ali para lavar o do banho, de purificação. Aí vem João Batista pregoando o batismo de arrependimento. Então, esse batismo de arrependimento é com lavando, com a lavagem da água. Aí ele disse, aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Ele não vai mais ser usado essa água para purificar as pessoas. Ele vai purificar no próprio sangue dele. Ele vai batizar com o Espírito Santo e vai fazer também divisão entre pessoas. Porque quando fala com o fogo não é... Muita gente confunde o batismo do Espírito Santo com o batismo de fogo, e é bem pelo contrário. O fogo é o machado no pé da árvore, que a pessoa só lê ali um pouquinho antes, vê que o machado está no pé da árvore para cortar a árvore e lançar no fogo. Então, o fogo é juízo. Então, ele viria com um batismo de selo do Espírito Santo e juízo sobre as pessoas. Então, o batismo de Jesus era separação do bode da ovelha. Era o batismo de separação. Era o Espírito Santo e fogo. Beleza, irmãos? Beleza. Beleza, irmão Paulo. Mas esse versículo aí que você citou, acho que ele está em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim, olha, eu os batizo com água para arrependimento. Então, João Batista fala, eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, esses dois versículos aqui, o 11 e o 12, é o que dá a ideia desse batismo aí com o Espírito Santo e com fogo. O batismo da água do João Batista é o do arrependimento. Seria só uma simbologia, certo? E o batismo com o Espírito Santo e o fogo, o que seria o batismo com o Espírito Santo e o que seria com o fogo? Como que você faria para poder participar desse batismo? E até agora também não entendi. Como é que acessa o batismo do fogo e do Espírito Santo? Tá, alguém quer falar aí a respeito, irmão, sobre alguma coisa? Nas igrejas são pregados que você tem que se batizar por imersão das águas para perdão dos seus pecados. Né? É isso que é ensinado, né? E o batismo do fogo e Espírito Santo é para quê? Correto. Boa a sua pergunta. Alguém gostaria de responder, irmãos? Falar alguma coisa? Esse batismo nas águas, os irmãos viram que o João Batista batizou e teve muitos outros que batizou o batismo nas águas, né? E o batismo no fogo, quando que ele aconteceu? E com o Espírito Santo? Ele aconteceu, não aconteceu, vai acontecer, isso aí era uma profecia, o que os irmãos entendem? Eu acho que já aconteceu. Por que o João fala assim, olha, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo e que nunca se apaga. Vamos ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Será que aquela passagem lá não era essa profecia, irmãos? É, Não era o cumprimento? Isso aqui não é o cumprimento daquilo que o João estava dizendo lá? sim, com certeza. O que os irmãos acham? Eu acho que sim. Que ali era o batismo do fogo, né? Que era o Espírito Santo. Então, aquilo que foi dito lá foi visto aqui? Aquilo que o João disse, olha, eu não sou digno, mas ele vai vir e vai batizar vocês com com o fogo e com o Espírito Santo, ou com o Espírito Santo e com o fogo. Aquilo que foi dito lá não foi visto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4? Será que não foi visto aqui? Foi nesse acontecimento, né? Então, o que seria o batismo com fogo e com o Espírito Santo? Ou com o Espírito Santo ou com fogo? Mas é no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse evento aqui, irmãos, o que ele significou? Pentecoste, né? Sim, era o Pentecoste. Mas o que isso significou para a raça humana? A descida do Espírito Santo. Nesse dia aqui, todo mundo recebeu o Espírito Santo? Do Espírito em nós. Oi? A confirmação do Espírito em nós. Tá, mas aqui todo mundo recebeu o Espírito Santo nesse dia? Como foi dito aí na leitura aí, que desceram como línguas de fogo e pousaram neles. Neles quem? Em todos ou só nos discípulos? E todos ficaram cheios. Aqui está escrito todos. Todos quem? Então, todos quem? Todos quem? os discípulos? Foram Ou todos que todos os estavam humanos? Não, todos os apóstolos, né? Todos os Todos apóstolos. os que estavam reunidos. Todos os apóstolos. Ó, os que estavam reunidos naquele cenáculo, irmãos, todos os que estavam reunidos naquele cenáculo, eles participaram desse evento. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, Mas não foram né? todos os homens, não foram todos os homens, foram só aquele grupo de pessoas específico que estava reunido naquele cenáculo. Então não foi para todo mundo o Espírito Santo nesse dia. Então, mas todos os que estavam ali receberam, né? Os que estavam ali receberam, todos eles. E por que fala aí que cada um falou na sua língua? Como foi a leitura? Não fala isso na leitura? Eles falaram noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava, conforme o Espírito os capacitava. Mas não todos foram cheios do Espírito Santo, não toda a raça humana, tá, irmãos? Nem Sim, mas todos os homens foram cheios do Espírito Santo nesse dia. Lá foi, Mas aqui,
esse povo que estava reunido nesse cenáculo, todos eles, independentemente, tá? Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Hello. Os que estavam reunidos nesse cenáculo. Esse grupo de pessoas. Ô, Serginho, qual é a dúvida? Você quer saber se falaram língua estranha? Não, não é isso aí. Eu quero saber se o batismo da água é para perdão dos pecados que é pregado, para que é esse batismo, então, do fogo? Para que é esse batismo do Espírito Santo? Para que serve isso? O batismo do fogo já aconteceu, né? Então, e das águas? Eles Também. estão batizando até hoje. Quem não é batizado não será salvo. É assim que eles pregam. Isso é um ritual Batizou com o da Espírito Santo. própria. Isso é um ritual do uso e costume dos homens. Sim, mas isso é usos e costumes, é um ritual, né? Que eles pregam até hoje que quem não for batizado não será, quem for batizado será salvo, quem não for já é condenado. E o batismo do Espírito Santo, que nem o João disse que viria um maior que ele, que batizava com fogo e o Espírito Santo. Então, esse batismo aqui, irmãos, esse batismo que aqui na história, tá? Esse batismo aqui, esse primeiro batismo aqui foi só para o povo hebreu, só para os judeus, tá? Esse primeiro aqui. Então, o gentio não era batizado. Os gentios passaram a experimentar o batismo com o Espírito Santo quando o Pedro esteve na casa do Cornélio. Lá, os primeiros gentios foram batizados com o Espírito Santo. Então, foi outro grupo de pessoas, tá? Outro grupo. E o Pedro, então, estava pregando a palavra em Atos dos Apóstolos mesmo. Eu não vou saber falar para os irmãos só o capítulo agora, que eu não lembro, mas o Pedro estava na casa do Cornélio falando a palavra, e de repente eles receberam o Espírito Santo. E aí o Pedro até teve que dar explicações depois para o pessoal da igreja, né, porque ele não podia ter feito isso, mas ele fala que ele não pôs a mão em ninguém, que ele só estava pregando e o Espírito desceu sobre eles também. Então aqui já é o segundo grupo de pessoas que receberam o Espírito Santo. E não são todos que revelam esse espírito dentro de muitos está adormecido, dentro de muitos ele está ainda inerte, né? Está parado ali, está inativo, mas quando essa pessoa ouve e quando ela entende, ela pode revelar então a partir desse espírito que flui de cada um dos filhos de Deus. Então, esse batismo com fogo, às vezes ele traz algum tipo de dúvida, porque as pessoas eles fazem associação com o inferno, com a morte eterna, e com o juízo, e com a perdição dos homens, então é feita essa associação. Mas esse batismo com fogo, eles receberam o batismo lá com fogo, em Atos dos Apóstolos, e ninguém foi para o inferno, entendeu? Ali, eles receberam para poder viver uma nova vida, uma vida agora de entendimento, uma vida de qualidade de filho, uma vida de revelação de filho, uma vida em que eles teriam a condição de compreender e viver a partir de uma família. E esse mesmo fogo que é representado no batismo em Atos é também dito pelo apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 15, que é aquele pedaço famoso ali, a gente estuda bastante, a gente fala bastante a respeito dele, né? Da edificação. Então, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15, é dito assim, olha, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Sempre, quando uso fogo aqui, esse fogo é de purificação, é de limpeza, né? É o que Deus fez em nós, é o que Deus purificou, é o que Deus trabalhou para que o homem, o ser humano, incapaz de fazer qualquer coisa em relação a Deus, o próprio Deus então veio e purificou o homem. Ele trouxe essa condição para o homem. Então essa condição ela não é
oferecida do homem para Deus. Não é o homem que oferece essa condição a Deus, mas essa condição ela veio de Deus para o homem. Foi Deus que trabalhou essa condição para que o homem, o ser humano, pudesse ser purificado por este fogo, limpo por esse fogo, que recebesse essa limpeza pelo fogo, né? Então é dito assim, o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então esse fogo, que é o mesmo fogo falado por João Batista, é o mesmo fogo do Atos de Pentecostes, ele tem uma missão de provar a qualidade da obra de cada um. E, de fato, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, ninguém será aprovado segundo as nossas obras. Não tem ninguém, o melhor que seja, que será aprovado segundo as nossas obras. Então, não existe a aprovação do homem pelas obras do homem. Embora tem gente que acha que consegue fazer isso, mas, de fato, não consegue. Porque existem muitos textos bíblicos, muitas partes aí onde diz que o homem, ele não consegue. Então, o homem, procurando Deus no justo, não achou, então quem irá por nós, né? Então, se Deus não fizer, o homem não tem essa capacidade, tá? Então, se o homem quiser tentar alguma coisa para poder acessar a Deus, esse homem não vai conseguir acessar a Deus de forma alguma. Então, essa prova aqui da obra, essa obra só pode ser aprovada se o homem passar por essa purificação, por esse fogo aí. Aí é dito assim, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, que vai se queimar, tá, irmãos? Não tem jeito, o que nós construímos aqui não vai permanecer, vai se queimar. Nós somos seres que somos temporais, nós somos seres finitos enquanto homem, enquanto carne, enquanto natureza humana, nós somos finitos. Então, vai queimar de todo jeito, não tem como, tá? Se alguém construiu, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do quê? A salvação, ela foi nos entregue através do quê, irmãos? Através do fogo. Foi esse fogo que é a nossa salvação. Então, o passar pelo fogo é a nossa salvação, é a salvação do homem. Então, esse fogo, irmãos, é esse Espírito de Deus que atua sobre nós, é esse fogo que nos limpa, que nos purifica, que nos prepara para que a gente possa viver essa vida digna de filho de Deus, uma vida de dignidade de filho de Deus, porque não parte de nós, isso aí não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. E se você pegar também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, é dito, não apague o Espírito. Por quê? Porque o Espírito é essa purificação, é esse fogo, é essa transformação, é essa limpeza, é essa purificação que acontece dentro de cada um, ou na consciência de cada um de nós, para que nós possamos viver como filho. Então, o batismo nas águas era um batismo de arrependimento. O batismo de João Batista, está claro, era um batismo de arrependimento. O batismo de Jesus já era aquilo que Deus havia feito por nós, é algo que foi feito por nós, não entrou ali a mão humana, não entrou ali o feito humano, tá? Não entrou a obra do homem nesse batismo de Jesus. Então, quando a gente pode voltar lá no texto original que nós lemos em Mateus, né? Capítulo 3, versículo 11 e 12, quando João diz assim, olha, eu os batizo com água para arrependimento, ponto. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão. O que é isso? Ele traz a pá para limpar a sua eira. Ele limpará a sua eira. Então, a limpeza do homem, quem que faz essa limpeza? É o próprio Deus. Eu sempre vivi, irmãos, dentro das igrejas e pregando e ensinando que o homem tinha que se limpar. Se purificar. O homem tinha que se purificar, né?
Mas quem faz a limpeza, quem traz a pá na mão e limpa a sua eira, quem que é? É o próprio Deus. Deus, é o próprio Cristo, é ele que limpa, tá, irmãos? Então ele vai limpar e juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então a palha é queimada. Então nós vamos ver, pegar o que significa palha queimada. Você vai ver lá na primeira carta aos Coríntios que a palha queimada é o quê? É a obra humana de cada um de nós. Essa é a palha. Essa palha que não nos favorece de forma alguma diante daquilo que é a realidade espiritual, daquilo que é o eterno, daquilo que é o céu, tá, irmãos? Então, essa palha ela precisa ser queimada nesse fogo que nunca se apaga. O tempo todo, esse fogo está ali aceso para que se queime essa palha que foi separada, que foi tirada ali, que, né, foi lançada de lado para ser queimada de fato, porque é ele que fez essa limpeza. Quando a gente traz isso para as condições do nosso dia a dia, para o dia de hoje, irmãos, o que, que você entende com o que é essa palha? O que, que você entende que é esse trigo no celeiro? O que é o trigo que foi juntado no celeiro e o que é a palha que foi queimada nesse fogo que nunca se apaga? Então, o que é o batismo do João? O batismo de João está resolvido. Não, normal, isso aí tá resolvido. Resolvido. Entendeu? Batismo de arrependimento de pecado, certo? Já percebi que não serve para nada, né? Não, não serve para nada. Isso aí foi para simbologia não serve para nada. Até a manifestação do Cristo. Você vai falar isso aí na conversa, no caso que eu estava ali ouvindo? Não. Você já vai ter que explicar o porquê, né? Tem coisa que às vezes ainda não convém falar, viu, irmão? Tem pessoas que você tem que ver certinho. Tem coisas que a gente quer conversar e a gente não pode conversar diante de algumas pessoas, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. Ainda mais que nós estávamos em 5. Nós estávamos em 5. E os 5, com exceção de um, já não é mais da placa, né? Os outros 4 entendeu? E aí o comentário foi esse: nossa, tô com uma saudade de assistir um batismo, um desejo de assistir um batismo lá nos rios, né? As águas mesmo, correntes e tal, não sei o quê, né, meu? Aí eu doido pra falar alguma coisa e falei, caramba, como é que eu vou falar isso aí? Hã? E a conversa foi fluindo em cima de batismo, vai ter batismo em tal lugar, não sei o quê. Aí depois já falaram, você foi lá na busca de dons? Eu falei, meu pai do céu. Tô tentando. Já não faço mais parte desse aprisco, né? Entendeu, irmão? Louvado seja Deus, né? Mas dá vontade de falar alguma coisa, você não pode falar, tem que ficar quieto ouvindo, porque o entendimento não surgiu. Certo. Né? A irmã Cileide quer falar alguma coisa, irmã Cileide? Estou agoniada aqui, querendo falar. Antes de mudar o assunto daquela outra pergunta do irmão, estou ainda dos batismos, porque muita gente já falou sobre esse batismo aí, mas há muita confusão ainda, há muitos irmãos que não entendeu, que eu quero passar um pano na seguinte questão. Se antes de Deus fazer o mundo, nós já era espírito, já estava lá, viemos para esse mundo, já que o Espírito de Deus habitando em nós, aí depois que veio Jesus, esse outro Espírito aí, então aquele povo, nosso povo, depois que Jesus nasceu, foi tratado com diferença. Se a gente já era Espírito de Deus antes de nascer, para que esse outro Espírito aí? Então, nós estava faltando algum Espírito em nós. Precisa esclarecer isso aí, que ficou bastante enrolado esse estudo aí. Então, assim, nascemos com o Espírito de Deus. Aí depois Jesus vai lá e derrama o Espírito Santo em todo mundo. Que Espírito era aquele que a gente tinha antes? Aguardando reforma, câmbio. Amém. Boa pergunta. O irmão Paulo quer falar, Paulo? Ali, só para deixar ali com o irmão Serginho ali, que é um assunto que a pessoa vive, né, quase que direto, né, sendo indagado por alguns religiosos, né,
Eles digam assim, mas tu não acredita mais no batismo, participar da ceia, né? Outro não participa da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. E isso são assuntos que são abordados mesmo, né? E a pessoa, né? Muitas pessoas acabam ficando meio que João sem braço nessa situação, né? Fico sem resposta, né? Então, o que a pessoa deve de falar é dizer assim, pois é, o que João Batista falou? João Batista falou que ia continuar batizando, ou ele falou que ia vir alguém mais poderoso do que ele, que ia batizar não mais com o batismo com água? Ele disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim não vai mais batizar com água. Ele não falou que ia batizar com água. Então, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, tu pergunta isso por religioso, ele vai dizer assim, não, mas o batismo de João ainda continua, porque em Atos dos Apóstolos, as pessoas batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tu pergunta, diga assim, me mostra algum discípulo, né? Me apresenta algum discípulo batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Eu até mostro alguns discípulos batizando em nome de Jesus. E quando algum discípulo batizou em nome de Jesus, ele batizou quem? Judeus. Mas entre os gentios, aí a pessoa diga, não, mas o Paulo batizou Crispo e Gaio, e mais os da casa de Cloé, né, que é o da casa do carcereiro lá também, que ele batizou quando ele foi preso lá com Paulo. Paulo foi preso junto com Silas, né? E aí ele batizou aqueles da casa de Cloé também. Mas nem o outro ele diz, eu me lembro que eu batizei. Porque agora Cristo não me chamou para esse tipo de trabalho, batizar ou etc, né? Então, quando ele chegou lá não sei se é em Tito, se eu não me engano, ele disse, acaso vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram, nós nunca nem ouvimos falar desse tal de Espírito Santo. Nós só ouvimos falar do batismo de João Batista. Aí ele disse, não, mas vocês, né, explicou ali sobre o receber o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo através da imposição de mão, né, do apóstolo Paulo. Então, ali tinha o batismo do Espírito Santo por intermédio de imposições de mão. No entanto, que teve aquele mágico lá, agora eu esqueci o nome desse mágico lá, também ele queria pagar dinheiro, né, para ter o mesmo poder de impor as mãos sobre as pessoas receber o Espírito Santo. Então, tem vários assuntos ali que trouxe algumas indagações, mas o próprio apóstolo Paulo começou a ir em contrário àquela ação de batismo que o Pedro fazia. Ele disse, tu sendo, né, judeu, tu queres obrigar os gentios a fazer as mesmas obras que os judeus fazem? Queres obrigar os gentios a voltar à lei? Né? Ele disse, não deve. Hoje nós somos salvos pela graça, não mais pelo o evangelho da lei, o evangelho de Moisés. Então, o próprio apóstolo Paulo teve uma discussão sobre esse assunto aí com o apóstolo Pedro, né, que pregava sobre batismo ainda, né, batismo em água e etc, né? Então, até circuncisão, eles tinham, né, a prática até da circuncisão ali na igreja de Pedro, né? O Pedro ali pregava até a circuncisão em algum assunto. E no começo, claro, o apóstolo Paulo ele fez porque ele não tinha ainda sido instruído, né, pelo próprio Cristo sobre o que ele tinha pregado. Ele tinha sido instruído por Ananias. E Ananias, ele era um seguidor ali que ouvia a pregação do Evangelho de Cristo, só que ele cumpria os rituais da lei como os discípulos, porque os próprios discípulos cumpriam a lei, porque o Jesus veio para cumprir a lei e ensinou todos os discípulos a cumprir a lei. Então é isso. Então tem todos esses pontos aí que a pessoa tem que entender. Amém, irmão Paulo. Corretamente. Irmão Sérgio, Sim. o batismo de João Batista, como está bem claro, era o batismo de arrependimento. Então, até
a manifestação do Cristo, o homem precisava se arrepender. Todos os homens precisavam se arrepender. E por que o homem precisava se arrepender? Porque o homem trazia consigo um entendimento de um espírito imundo. O homem trazia consigo o entendimento de um espírito imundo. Então, esse espírito que atuava, que é de Deus, que está no homem, mas ele atuava como um escravo, como um espírito imundo. Entende? Então, essa é para responder a sua questão e a questão da irmã Cileide. Então, o Espírito de Deus em nós, ele atuava como um espírito imundo. Ele se achava um espírito imundo. Eu vou mostrar isso para os irmãos na Bíblia, para que os irmãos compreendam isso. Por que que foi a necessidade? Por que que houve a necessidade do Espírito Santo, irmã Cileide? Por que que houve? Porque esse Espírito de Deus em nós, ele agia como um espírito imundo e precisou ser santificado para que ele entendesse, para que nós pudéssemos entender como que é a ação de um filho, e não mais uma ação de um escravo, de um servo. Então, depois que Jesus ele se revela, ele morre a morte de cruz, que Deus fala, hoje eu gerei o meu filho, esse é meu filho, hoje te gerei. Os apóstolos começam a ensinar de forma diferente. Eles começam a ensinar não mais o arrependimento, não mais a necessidade de arrependimento, porque a partir daí começou a se ensinar a reconciliação. O homem precisava ser reconciliado e não se arrepender. Então vamos ver isso na segunda carta aos Coríntios. Se você puder, irmão Serginho, anota o texto aí, a parte bíblica, para você meditar depois, tá? Ou vai ficar gravado aqui também, você pega aí e você faz um estudo bem aprofundado disso aqui para você entender. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, fala assim, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, isso aqui é o apóstolo que está dizendo, tá? Então, os homens, eles foram reconciliados com Deus através do Cristo. Porque os homens, embora sendo de Deus, eles viviam com o espírito imundo sobre eles. Então, porque eu tinha um espírito imundo, eu precisava me purificar para chegar a Deus. Então, eu fazia os rituais de purificação, eu fazia tudo que era necessário, que a lei mandava, que as ordenanças mandavam, para que eu pudesse deixar de ser imundo para poder acessar a Deus. Então, havia uma necessidade de arrependimento. Agora, com o advento da vinda de Cristo e o que Cristo fez pelo homem, o que eles começam a pregar agora? Olha, nós vamos pregar agora reconciliação e não mais arrependimento. Porque agora eu preciso ensinar para o homem o que Deus fez para o homem. Agora eu preciso mostrar para o homem que o homem não é um espírito imundo, mas ele é reconciliado com Deus. Eles não receberam um espírito imundo, eles receberam o Espírito Santo. Então, qual que é a diferença entre o espírito imundo e o Espírito Santo, irmãos? É total diferença, tá? É uma pessoa que acha que ele não tem condição de revelar Deus, que ele não é filho de Deus, que ele não merece nada de Deus, que Deus é um divino que está longe dele. Então, isso aí é o entendimento imundo, é o espírito imundo. A partir do ensinamento desses homens, você vai ver que eles falam o quê? Eles falam coisas extraordinárias, irmão, se a gente prestar atenção, tá? Então, aqui no versículo 18, do 18 ao 20, eu vou ler o texto, depois os irmãos acompanham na leitura e depois no que fica gravado aqui, você faz um estudo a respeito do que a gente está dizendo. Então, depois que o Cristo nos reconciliou, foi dado o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta, preste atenção, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, hoje, qual que é a mensagem que a gente deve pregar, irmãos? Que Deus reconciliou com ele todo mundo. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. Então, você não é um perdido.
Você foi reconciliado com Deus, só que você vive como se fosse um perdido. Então, o espírito que você revela, o que você representa, é um espírito imundo, até o momento em que você souber e passar a revelar que você foi reconciliado com Deus. O dia que você souber que você foi reconciliado com Deus, você crê que você foi reconciliado com Deus e que você passar a revelar como se, ou viver como se fosse um reconciliado com Deus, esse espírito deixa de ser um espírito imundo para ser um espírito santo. Então, finalizando aqui essa passagem, ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aí nós vamos para Romanos 5, 10 e 11, que diz assim, olha: se quando éramos inimigos de Deus, então se nós éramos inimigos de Deus, se quando éramos, ele coloca o verbo no passado, tá, irmãos? Inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Então, quando que houve a reconciliação? Na morte do filho, tá? Houve a reconciliação. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Colossenses capítulo 1, versículo 21, 23. Antes vocês estavam separados de Deus, então precisava se arrepender. Vocês estavam separados, tá? Antes vocês estavam separados. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, não era Deus que fazia, tá, irmãos, que achava que nós éramos inimigos, era nós que achávamos que éramos inimigos de Deus. Por termos um espírito imundo sobre nós, nós achávamos que éramos inimigos de Deus, tá? Pelo entendimento do nosso espírito, aquilo que estávamos revelando, ser um entendimento impuro, imundo, nós achávamos que éramos inimigos de Deus. Mas isso aí não era da parte de Deus, isso sempre foi da parte dos homens, tá? Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. A todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual que é o Evangelho seu, Paulo? É um Evangelho que traz a reconciliação dos homens com Deus, porque os homens acharam que estavam separados de Deus pelos seus maus procedimentos. Então, em Romanos 6,11 é dito assim, olha, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. É um entendimento, você tem que entender isso e viver isso, se considerar dessa forma. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Efésios capítulo 2, versículo 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, e não a Deus, tá, irmãos? Ao Pai, por um só Espírito. Só existe um Espírito, não tem dois, viu, Macileide? Não tem um Espírito de Deus e um Espírito Santo. Não são dois Espíritos, é um único Espírito. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. João capítulo 17, versículo 21 e 23. Para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra ti, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, Lucas 12, 58 e 59 diz assim, olha, quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, eu li alguns versículos aqui onde fala de reconciliação, para que os irmãos tenham consciência de que, de fato, o homem está reconciliado com Deus. Todos nós estamos reconciliados com Deus, mas não são todos que revelam, que entendem e que vivem essa reconciliação. Existem muitas pessoas que não acreditam nessa reconciliação e ainda vivem o período ainda de arrependimento, há necessidade de arrependimento para se achegar a Deus. E não, irmãos, não há necessidade. Há necessidade de nós termos um espírito de reconciliação, um Espírito Santo reconciliado, que vive de fato aquilo que está escrito, que está revelado, que foi entregue por meio de Jesus e posteriormente confirmado pelos seus apóstolos.
Amém? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak